Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um módulo do nosso curso Locução Publicitária Vivendo da Sua Voz. Esse já é o módulo 11 e nós vamos falar sobre entender o texto e entender o público-alvo. Nós vamos falar sobre esses dois pontos de forma separada. E por que é tão importante a gente entender o texto e entender o público-alvo? Porque se você não entender o texto e não entender qual é o público desse texto, o seu ouvinte, quem ouve aquela mensagem, também não vai entender o que você está falando. Outra questão é que se você não entende o propósito da mensagem, se você não entende aquele texto, você também não vai conseguir colocar o tom, a tonalidade certa na narração. Então vamos por partes. Primeiro, vamos falar sobre entender o texto. E para isso eu vou te dar algumas dicas. Para entender o texto, entenda e defina primeiro o propósito da mensagem. Quando você pega o texto que você vai gravar, você tem que olhar o texto e perceber o seguinte: você está vendendo algo? Você está falando, por exemplo, de uma promoção, de uma oferta que deseja passar a sensação de que é imperdível, que está com um preço ótimo, que vai acabar logo? É algo assim que você vai gravar? É uma promoção de um supermercado, por exemplo, de uma loja? Ou não? Você vai usar a sua voz para falar de uma marca, sobre uma empresa, sobre os valores dessa empresa? Talvez você esteja usando a sua voz para contar a história de uma marca, como essa marca, por onde essa marca foi passando os estágios da história dessa marca até ela chegar nos dias de hoje. É isso que você vai fazer? É isso que o texto fala? Porque quando você entende do que o texto está falando, você consegue também diferenciar o tom da voz que você vai usar. Na história de uma marca, por exemplo, você vai usar um tom de voz mais corporativo, de uma locução que mostra a superação, que mostra vitória. Agora, numa narração para uma promoção, por exemplo, de uma loja de eletrodomésticos ou para um supermercado, que é uma promoção de preços baixos, imbatíveis, você vai usar um tom de voz mais agressivo, incisivo, chamando as pessoas para irem até a loja comprar. Então, entendendo isso no texto, entendendo qual é o objetivo do texto, do que é que você está falando, você vai se perguntar ao final de ler o texto: você entendeu o texto? Você entendeu a mensagem? Se a resposta for não, se você ainda não souber sobre o que você está falando, leia o texto novamente até entender. Segunda dica: depois que você entendeu o propósito da mensagem, ou seja, depois que você entendeu sobre o que o texto está falando, se é uma venda, sobre uma promoção, ou se é a história de uma empresa, depois que você entendeu o texto, o propósito da mensagem, leia um trecho do texto fazendo algumas versões diferentes da entonação da sua voz, para você poder testar qual é a entonação que mais se aproxima do propósito dessa mensagem. Repito, se é, por exemplo, uma promoção para vender rápido, preços super baixos, imperdíveis, promoção de um só dia, você vai usar um tom de varejo. É só hoje, neste sábado, compre agora! Então, um tom varejo. Se o texto fala, por exemplo, sobre a história de uma pessoa que lutou muito para criar uma marca que hoje é um sucesso, você provavelmente vai usar um tom e velocidade de voz que remetam à superação, inspiração, vitória. Por exemplo, a empresa tal chegou no Brasil em 1990 e desde lá até hoje faz um grande sucesso. E você vai usar um tom de voz para aquele texto. Se o texto fala de uma promoção relâmpago de preços baixos, repito, você vai usar um tom varejo, agressivo, incisivo. Se fala de uma história de uma marca, algo mais suave. Então, essa é a primeira parte do nosso vídeo, entendendo o texto. Entendeu o texto? Ótimo! Agora, depois que você entendeu o texto, nós vamos identificar o público-alvo da mensagem que está no texto. E para identificar o público-alvo que vai ouvir essa mensagem, eu vou te ensinar uma técnica que eu utilizava no teatro. Konstantin Stanislavski, já ouviu esse nome? Foi um russo que criou uma técnica teatral para interpretação.
Konstantin Stanislavski dizia que para você conseguir interpretar da melhor forma possível, você precisa entrar dentro do personagem. Você precisa não apenas atuar, fingindo que é uma outra pessoa. Você precisa ser aquela pessoa naquele momento. E aí você vai conseguir a sua melhor atuação, entendeu? Não finja que você é alguém. Seja aquele alguém naquele momento que você vai conseguir a sua melhor interpretação. Então nós vamos usar essa técnica do Konstantin Stanislavski de entrar no personagem para nós identificarmos o público-alvo dessa mensagem. Imagine, por exemplo, que você está com um texto que você vai gravar nas mãos e você começa a ler esse texto. Lendo este texto, você já começa a identificar a mensagem, como é a mensagem, que foi o que nós fizemos na primeira parte desse vídeo. E entendendo a mensagem, você começa a imaginar que você está lendo este texto, que você está falando esta mensagem para alguém, na sua imaginação. Esse alguém pode ser, por exemplo, um primo, uma prima, a sua mãe, o seu pai, um amigo, uma amiga, alguém que você conhece, não precisa nem ser próximo, mas alguém que encaixe em alguém que ouviria aquela mensagem. Suponhamos que você está lendo a história de uma marca de sapatos de muito sucesso no mundo. Então você logo imagina alguém, suponhamos, uma mulher que você conheça, que gosta muito de comprar sapatos, uma prima sua que gosta muito de comprar sapatos, uma prima sua que é muito chique, que anda de forma muito elegante, com roupas elegantes. Então você está lendo aquela mensagem para ela. Você vai conseguir, assim, a sua melhor interpretação. Você vai gravar um texto de varejo. Imagine aquele primo seu, é uma loja, por exemplo, uma promoção de uma loja de materiais de construção que está queimando o estoque. Você imagina aquele primo seu, que é pedreiro, e que gosta muito de comprar, gosta de novidades, sempre que tem algo, uma promoção, uma novidade de material de construção, ele vai lá conhecer, vai lá comprar. Então você lê aquele texto como se você estivesse falando para ele. Você vai conseguir também a sua melhor interpretação e você vai conseguir identificar o público-alvo daquela mensagem. Então, resumindo este módulo do nosso curso, primeiro entenda o texto, leia o texto, entenda sobre o que o texto fala e depois identifique o público-alvo desse texto. Desta forma você vai conseguir a sua melhor interpretação e você vai conseguir dar o tom de voz certo que a mensagem precisa. No próximo módulo do nosso curso, nós vamos falar sobre tempo, ritmo, inflexão e projeção da voz. 4 itens essenciais para você fazer uma bela narração e dar a sua melhor interpretação.